É bonito esse novo manto, hein? Olha só. Olha aqui os detalhes aqui atrás, pedindo um Douglas Costa, né? Pedindo. Ainda tive que dar uma esperadinha pra ver, né? Se vai ser 7 ou 10. Parece que o homem vai fardar com a 10. Vamos ver, vamos ver. Mas o assunto de hoje até é um pouco Douglas Costa. Em dado momento será Douglas Costa também. Eu tava vendo, assistindo ao Grenal pela RBS TV ontem e os comentários de Maurício Saraiva, né? E é interessante a gente lembrar do termo influenciador, né? Enfim, porque todo jornalista conhecido é um influenciador, ele influencia as pessoas, de fato ele emite opiniões que vão moldar o inconsciente coletivo, as opiniões de muitas pessoas e tal. E cara, o lance do Rafinha com o Yuri Alberto, o Maurício Saraiva disse que o Voaden fez muito bem em expulsar os dois. Eu juro que eu fiquei assim na frente da TV por um tempo pensando assim, cara, o Maurício Saraiva, eu tenho muita divergência com ele, tá? Eu não concordo com muitas visões dele de futebol, mas isso é do jogo. Isso aí eu tenho grandes amigos que acho que a gente tem visões distintas também, tá tudo certo. Mas ainda assim eu acho que ele é um profissional dedicado, é sério, né? Enfim. E eu pensei assim, cara, então eu tô muito louco, cara. Porque o Maurício falou com uma convicção, assim, de que o Voaden agiu corretamente e ninguém na transmissão também discordou ou mostrou outro ponto de vista. Cara, daí eu nem quis fazer esse vídeo ontem, né, no calor do jogo ali, porque aí tu fala muita besteira, tá muito. O teu fanatismo de fato nessas horas pesa, né? Eu consigo fazer muita análise que vai contra o Grêmio ou a favor do Inter e tal. Eu acho que, de forma geral, eu consigo ter uma racionalidade, assim, mas tem momentos que é difícil, né? E no momento do jogo ali, o calor do jogo, é um pouco mais complicado. Só que daí depois, passado esse tempo, eu olhei replay, olhei, ouvi outros profissionais, né, outros especialistas, e cara, da onde vem aquela frase do Maurício Saraiva, aquela análise do Maurício Saraiva? Na minha opinião, tá? Minha opinião, vem de um coloradismo, e aqui eu não estou inventando nenhuma roda, né? Muita gente fala aí, tem todas aquelas listas dos jornalistas para quem torcia na infância e tal. Na minha opinião, vem de um coloradismo que não é assim por maldade, não é deliberado, não é, eu vou defender o Inter porque eu sou colorado. Não, eu até acho que ele tenta ser profissional, ele tenta falar o que ele acha, que ele acredita mesmo, só que às vezes essa crença dele é contaminada por uma predileção de pano de fundo. Eu vou dar um outro exemplo depois que é esse sim. Aqui, nesse caso, Rafinha e Yuri Alberto, talvez tenha gente, até gremista, dizendo, mas talvez ele esteja certo, não veja bem. Cara, só pra fechar esse assunto Yuri Alberto e Rafinha, o que o Rafinha fez pra ser expulso? O que o Rafinha fez? Eu vou além. Talvez nem o Yuri merecia expulsão. Talvez nem o Yuri. Talvez um amarelinho pros dois fosse a melhor coisa. Mas se tivesse que escolher um pra expulsar, vamos expulsar só um. É o Yuri Alberto. Porque em tempos de VAR é inadmissível tolerar aquele tipo de simulação totalmente descabida e espalhafatosa e tentando ludibriar a arbitragem. É isso que se tenta ao simular, né? Enganar o árbitro. Mas em tempos de VAR, cara, é um reflexo que o jogador ainda tem que não faz mais nenhum sentido. Tinha que olhar no VAR e dizer, olha, cara, ninguém agrediu ele, ele se jogou com a mão no rosto, saiu rolando, gritando, chorando. Expulsa, expulsa. Ou pelo menos um amarelo, né? Aí se fosse, eu acho que o amarelo caía bem, mas se ele quisesse expulsar uma pessoa só, era o Yuri Alberto. O Rafinha teve uma discussão com ele, eles se provocaram, deu um peteleco num, o outro fez não sei o quê, e aí as cabecinhas ali ficaram discutindo cabeça com cabeça, mas não houve agressão, não houve, ninguém excedeu ali nesse quesito. Então assim, no frigir dos ovos, o Rafinha até fala no final do jogo, né? Cara, nunca tinha acontecido na minha carreira de ser expulso numa final por não ter feito nada. Exato. Ele teve uma discussão acalorada de jogo com o adversário, que se tu vai expulsar todo jogador que fizer isso, não acaba nem o jogo. Não acaba nem o jogo. É 15 expulsões por partida. Não vai chegar ao fim nenhuma partida. Ainda mais Grenal. Quantas discussões a gente viu ali e tal. Tinha que expulsar todo mundo então. Porque o que o Rafinha fez foi apenas uma discussão acalorada.
A expulsão se deu porque o Yuri Alberto se jogou no chão simulando algo maior que não aconteceu e que o VAR estava ali para ver que não aconteceu, né? Então é esse meu ponto. O Rafinha não fez nada merecedor de expulsão. De um amarelo, talvez sim. De um amarelo, sim. Os dois ali estão se estranhando, estão se provocando. Amarelo os dois, fiquem quietos aí, relaxem. E beleza, ainda o Inter ia se sair melhor porque ia amarelar um defensor do Grêmio e um atacante do Inter, né? Mas ele preferiu expulsar ambos. E aí eu achei muito surreal, né? O Maurício Saraiva ter esse tipo de posicionamento, porque se tinha alguém extremamente errado ali, era o Yuri Alberto. Os dois estavam ligeiramente errados por uma discussão acalorada. Eu não vou condenar, né, cara? Faz parte do jogo, ainda mais de um Grenal. Por isso que eu digo ligeiramente errados, talvez errados entre aspas. Eles estavam, beleza, numa atitude ali que não é louvável e tal, mas é do jogo. Agora, quem fez algo que eu acho que sai da esfera do jogo foi só o Yuri Alberto. Foi só o Yuri Alberto. E não preciso ser gremista aqui para dizer, porque eu tô condicionado. Pode ser que eu tenha minhas, né? Mas, cara, eu tô fazendo uma análise objetiva aqui. O Yuri Alberto simulou um negócio que não aconteceu, que todo mundo viu. O que o Rafinha fez? Discutiu num jogo, numa final. Discutiu com o adversário, né? E agora eu vou, antes de falar do exemplo da outra análise do Maurício Saraiva, que essa sim eu acho que é indiscutível, né? Que fica uma lição ali até por trás dela. Eu quero que a gente faça um exercício aqui de pensar no Fabiano Baldasso. Um cara que eu até admiro, assim, muita coisa que ele faz, assim, é engraçado, muito posicionamento dele, ele faz até de propósito, eu acho, para forçar uma barra. Mas, cara, pensem no Baldasso antes de 2016. Nossa, tá uma ventania aqui, deve estar saindo no áudio, mas beleza. Pensa no Baldasso pré-2016, antes de assumir que era colorado. E que todo mundo já sabia também, né? Que na aldeia todo mundo sabe, meio que todo mundo. Mas beleza, ele mantinha ali uma isenção, entre aspas, e fazia as análises dele como jornalista da Rádio Gaúcha, da Bandeirantes, não sei do que. Beleza. Agora, vamos pensar que, e inclusive eu participei de um, acho que era Donos da Bola, já o nome, né, lá na Band, eu e o Lelê hoje da Atlântida, e ali nos bastidores tava o Chico Garcia, tava o Baldasso, tava, acho que o Meneghetti, talvez, enfim. E ali em off, o Baldasso se dizia colorado. Em off ele dizia, e aí Lucas Von, tá bonito esse novo Beira-Rio, hein? Era na época que tinha uma matéria passando com imagens do novo Beira-Rio. E aí, Lucas Von, não sei o que, novo Beira-Rio, papapá. E aí, enfim, teve uns comentários ali internos ali que todo mundo meio que sabia o time de todo mundo, enfim. Mas é do jogo, é do jogo. Só que agora pensa comigo, se o Baldasso daquela época fosse fazer uma análise, qual estádio ficou mais bonito? A Arena do Grêmio ou o novo Beira-Rio? Cara, eu não tô dizendo que o Baldasso vai dizer Beira-Rio por maldade, por coloradismo, porque ele quer botar o Inter em vantagem. Talvez, nem sei se perguntaram isso, se ele falou alguma coisa, não tô, é um exemplo hipotético, tá? Mas talvez se ele fosse perguntado isso naquela ocasião, talvez ele quisesse de fato dar uma opinião honesta, uma opinião de jornalista, isenta, uma opinião assim, cara, não interessa para quem eu torço, para quem eu torci na infância, eu vou dar a opinião que eu tô vendo agora. E ele talvez dissesse o Beira-Rio contaminado por memória afetiva de quando ele ia ao Beira-Rio na infância, com o pai dele, com não sei quem, viu o Inter ser campeão de não sei o que, e ficava lá atrás daquela goleira, e ia lá no postinho, na frente do Beira-Rio, que existe até hoje, e tomava um gorozinho e não sei o que. E cara, daí ele olha aquele Beira-Rio ali repaginado, não sei o que, e talvez aquilo nele desperte um negócio que ele ache mais legal do que a Arena, que é um estádio que ele nunca viu, que é novo, que não sei o que. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que a lição que fica é que talvez todos ou boa parte dos jornalistas devessem dizer para quem torceram na infância. Talvez tenha uma parcela que não precise, porque esses talvez de fato deixaram aquilo para trás e hoje não tem mais nenhum apego, né? Falam de Grêmio ou de Inter da mesma forma, talvez tenha casos que o cara conseguiu realmente se descontaminar 100% e ele enxerga os dois clubes da mesma forma. Eu acho difícil, mas talvez tenha esse cara, né? Porque eu não estou falando de mal intencionado, estou falando assim de um cara que ainda tem uma coisa pelo clube ali dentro que vai respingar mesmo inconscientemente, né? Não é deliberado, mas respinga na análise.
respinga na análise, e aí eu acho que o público merece essa honestidade de saber quem está falando isso. Quem está falando que o Beira-Rio é mais bonito que a Arena? Ah, um cara que é colorado, que tem uma história ali no Inter. E era o caso do Baldasso, né? O Baldasso sempre foi colorado, fervoroso, mesmo quando, diante das câmeras ou dos microfones, fazia um trabalho jornalístico, sério e tentando ser imparcial. Então eu acho que cabe essa honestidade. Eu acho que caberia, alguns profissionais, pelo menos, poderiam repensar essa isenção. Cara, tipo o PVC. Quem é que lembra que o PVC é palmeirense? Isso não tá embutido nas falas dele, isso não tá assim, ah, mas foi um palmeirense que disse. Não, o cara consegue separar bem as coisas, ele consegue. Só que, cara, lá atrás, se a gente, em alguma discussãozinha específica, ele der uma opinião que tu olha assim, mas esse cara aqui é palmeirense, né? Eu, pelo menos, nunca vi assim um caso que eu tivesse pensando assim, ah, tá, mas ele é palmeirense, por isso que ele tá falando isso. Não. De forma geral, eu acho que ele é um cara que consegue separar muito bem as coisas e ao mesmo tempo abrir o jogo para sua audiência. Esse é o meu ponto. E aí, a outra análise do Maurício Saraiva, essa sim pra mim, tá, tu não concordou com nada que eu falei de Yuri Alberto, beleza, vamos embora. Mas essa, eu duvido que alguém não ache espantoso o que ele disse. Eu duvido que algum jornalista que não tenha nenhum vínculo afetivo com o Internacional tenha a mesma opinião. Duvido não, porque a opinião tem, né, tudo que é jeito. Mas ele tá aí, bombou na internet, aí todo mundo compartilhou e tal, o print, né, de uma análise dele num jornal, não sei se na Zero Hora, não sei onde ele escreve, mas analisando qual contratação foi melhor. Douglas Costa ou Tyson. Cara, eu não vou aqui debochar de quem disser Tyson, dependendo da explicação que der, né? Porque, cara, daqui a pouco alguém pode dizer assim, acho melhor o Tyson porque era uma função mais carente do Inter. O Grêmio já tem o Ferreirinha ali pela ponta, já tem não sei mais quem, o Léo Chu tá jogando bem. Eu acho que o Douglas Costa é um baita jogador, extra classe, mas eu acho que o Tyson vai mudar mais o time do Inter. Eu tô inventando aqui uma justificativa, não ouvi ninguém dizendo isso, e até acho que nem se aplica. Mas, sabe, dependendo da justificativa, cara, eu posso discordar, e iria discordar, né, de qualquer um que falasse que o Tyson é uma contratação melhor, mas eu ia entender. Agora, a justificativa do Maurício Saraiva para o Tyson ser uma melhor contratação é que ele era protagonista no Shakhtar Donetsk. Já o Douglas Costa vinha sendo reserva da Juventus. E só foi protagonista no Shakhtar. Cara, mas se ele foi protagonista no Shakhtar, já iguala o Tyson. A minha cabeça deu uma coisa assim, sabe? E aí, logo em seguida, depois de ler isso, eu vi uma matéria, procura no Google aí, do Guardiola falando no Bayern de Munique, só chegamos até aqui por causa de Douglas Costa. É uma entrevista, uma matéria com ele que tem muitas aspas de Guardiola, onde ele diz que o Douglas Costa tem tudo para ser um dos melhores do mundo, tem potencial e blá blá blá, e vai ser titular da seleção, e ali no Bayern, né, ele já vinha cumprindo esse papel de protagonismo, né, que o Maurício Saraiva não viu, mas beleza. E ele disse mais, ele disse que o Bayern de Munique só tinha chegado até aquele ponto da temporada, não sei exatamente em que fase eles estavam, do que, assim, mas só tinha chegado graças ao Douglas Costa. Foram essas as palavras do Guardiola, cara. Aí tu vai dizer que o Douglas Costa nunca teve protagonismo. E quando teve foi só no Shakhtar, que já não faz nenhum sentido, porque foi só o que o Tyson teve, sabe? Mas vá lá, esquece que o Douglas Costa também teve protagonismo no Shakhtar. Esquece tudo isso que o Guardiola disse e vamos concordar, vamos que fechar os olhos e concordar que o Douglas Costa não teve protagonismo em outro lugar, só no Shakhtar. Né? Então assim, o Tyson é uma contratação melhor porque vinha sendo protagonista no Shakhtar. Já o Douglas Costa vinha sendo reserva na Juventus. Cara, o que quer dizer isso? Então o meu primo, que é protagonista no meu time aqui do bairro, seria uma contratação muito melhor que o Douglas Costa. Né? Porque vamos combinar, quem é Shakhtar Donetsk na fila do pão da Juventus ou do Bayern de Munique, mas foquemos na Juventus, onde ele não vinha sendo protagonista. E teve também momentos de protagonismo na própria Juve. Ele teve, tá? Mas vamos deixar isso de fora da discussão. Vamos pegar os últimos minutos de Douglas Costa na Juventus. Realmente, não estava jogando.
E aí, então meu primo, que era protagonista aqui no time do meu bairro, seria uma contratação melhor. Cara, eu sinceramente não vi ninguém de fora do Rio Grande do Sul tendo opiniões semelhantes, tá? E ao mesmo tempo eu acredito que o Maurício Saraiva seja um cara bem informado, tenha visto essa... Ele ama tanto também o Guardiola, né? Uma época eu ouvia bastante o sala de redação ali, ele sempre gostou desse tipo de treinador e tal. Então eu imagino que ele seja bem informado e que ele, inclusive, acompanhava aquele Bayern de Munique da Juventus, aquele Bayern de Munique do Douglas Costa, de Guardiola, né, que o guri tinha todo esse protagonismo, segundo o próprio Guardiola. Então, vendo isso, sendo um profissional sério, que isso eu acho que ele é, bem informado e tal, o que me leva a crer que fez com que o Maurício Saraiva tivesse essa brilhante análise de Douglas Costa versus Tyson? Só uma coisa me leva a crer, cara. E, de novo, repito, essa coisa não é deliberada, não é maldosa, não é, eu vou aqui fingir que sou isento, mas eu vou defender o Inter sempre que eu puder, Não tô acusando ele disso, isso aí é mau caratismo, isso aí seria... E eu realmente não tô, eu acredito que não tem, ninguém é assim. Ou, se alguém faz isso, é um que outro que tu conta nos dedos. Acho que a grande maioria, ninguém faz isso. E o Maurício Saraiva, acredito que não faça isso também. Só que é aquilo que eu falei do Baldasso, aquele exemplo hipotético que eu dei. Que eu, se um dia virasse jornalista esportivo e tentasse ser isento, eu não ia conseguir, cara. Eu ia conseguir 98% das vezes. Mas ia ter uma análise ali que eu ia fazer, que eu até ia estar achando que eu estava sendo isento, mas que eu ia estar sendo traído por um background, assim, por um pano de fundo da minha vida, que é um gremismo. Que talvez em uma análise ou outra falaria mais alto, sabe? Então, o que eu acho? Eu acho a mesma coisa de jornais. Tem um jornal que é mais de esquerda politicamente, outro é mais de direita, outro é mais não sei do que. Não tem problema. Agora assume, né? Tem em outros países, é bem comum isso, inclusive, diga-se de passagem. Então, assim, tu até pode ser de esquerda e ler o jornal de direita, mas sabendo de quem tu tá lendo, sabe? Porque depois eu vi até gremista dizendo, o Rafinha rateou, o Ratinha rafiou. Não, cara, não, ele fez só só um calorzinho de um jogo decisivo de clássico, só isso que ele fez. Essas pessoas provavelmente já foram influenciadas pela transmissão ao vivo. Agora, se essas pessoas soubessem que o Maurício Saraiva é colorado, se o Baldasso tivesse na transmissão da RBS dizendo, é isso aí, tinha que expulsar os dois, ou não, tinha que expulsar só o Rafinha, as pessoas já iam filtrar. Não, calma, quem está dizendo isso é o Baldasso. Não tô nem achando que ele está sendo desonesto intelectualmente aqui, mas ele pode estar contaminado. Talvez eu mesmo ali no calor do jogo dissesse coisas absurdas pró-Grêmio, faz parte, mas é importante que talvez a gente saiba quem está falando isso. E no fundo a gente sabe, né? O histórico de muitas pessoas, mas às vezes é preciso que se diga, é preciso que se confirme, é preciso que seja público. Essa é só a minha opinião, não é a verdade absoluta. Diz aí nos comentários se tu acha que faz sentido ou não faz nenhum sentido. Eu acho que é um debate amplo, não é engessado, dá pra, como é que se diz, desenvolver mais essa prosa aí. E se tu não tem nada pra dizer, como eu sempre digo nos meus vídeos, comenta apenas Anderson Pico. Já vai ser excelente pro canal. Aproveita e te inscreve. Vamos que vamos. E é o Grêmio. Abraço.